pessoal, bom dia para todos, espero que todos estejam bem. Bem, hoje nós vamos começar lendo lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Então, para o vídeo, aquele esquema, para o vídeo, lê lá e volta aqui para escutar. Hoje, Jesus está contando a parábola do filho pródigo, que é a parábola que o filho sai, pede a herança ao pai. Vai dar o dinheiro ao filho e ele vai gastar com prostituição, com bebidas, com todo tipo de coisas. A gente sempre escutou essa parábola para lembrar daquela pessoa que se perdeu no meio do caminho, daquela pessoa que conheceu Jesus, esteve com ele, mas preferiu aproveitar as coisas do mundo. E todas essas parábolas que eu contei 2 dias antes, ontem a da dracma e anteontem da ovelha perdida, elas se unem para falar de perdição. A primeira fala da pessoa que ainda não aceitou Cristo, que não conhece o caminho, é aquela que foi para longe, distante. Ela está distante de Cristo porque ela não conhece Cristo. Então Jesus vai como um bom pastor e busca a sua ovelha. A segunda é da dracma também, que é algo que precisa ser procurado, que não tem como uma dracma achar a pessoa que perdeu ela. Então a pessoa que perdeu a dracma tem que procurar. Nessas duas histórias, Jesus vai atrás da ovelha, da dracma, da pessoa que se perdeu. Mas nessa história do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho, porque o filho escolheu ir embora. E uma coisa muito interessante dessa história é que naquela época, como eles seguiam a lei de Moisés, em Deuteronômio 21, verso 18 ao 21, fala que se o filho fosse um problema para os pais, se ele fosse alguém que era gastador demais, se era alguém que gastava dinheiro e era beberrão, deveria levar esse filho diante, da praça pública e ali fazer um julgamento e dar a ele uma sentença que era matar a pedradas aquele filho. Porque ele era alguém desobediente, ele era gastador, ele era beberrão. E essa palavra filho pródigo quer dizer esbanjador, gastador de dinheiro, aquele que gasta sem necessidade. E a pena para esse filho que se perdeu, que foi embora, era a pena de morte. Por isso o pai ficava sempre vigiando, esperando ele voltar. Porque se aquele filho voltasse, talvez ele fosse apedrejado pelas pessoas. E é muito interessante essa história. Essa história é maravilhosa porque nos faz lembrar que nós éramos esse filho pródigo que escolheu o mundo, que escolheu os prazeres, a prostituição, todos os prazeres do mundo para viver longe do pai. Ele tinha tudo dentro de casa, ele não tinha do que reclamar do pai. E ele foi desrespeitoso porque somente o pai poderia falar assim: vamos fazer a divisão da herança, ainda em vida. Mas somente o pai poderia fazer isso. Mas ele foi atrás do pai e falou: pai, eu quero a minha herança. Então ele estava dizendo para aquele pai: pai, eu não quero mais fazer parte dessa família, eu quero ir embora, eu quero largar tudo para viver uma outra história. E o arrependimento dele foi também um arrependimento assim, bem, como é que eu falo? Segundas intenções, porque ele fala assim: lá na casa do meu pai, os empregados, os trabalhadores têm que comer, e eu tô aqui querendo comer a comida dos porcos. E para um judeu, cuidar de porcos era uma coisa terrível, até porque para eles o porco era impuro. Então era uma humilhação aquele menino estar ali. E ele falava assim: trabalhadores do meu pai ganha comida melhor que isso aqui. Então vou chegar para ele e falar assim: pequei contra ti, contra os céus.
me deixa voltar como um dos seus servos. Então ele foi com segundas intenções só para voltar a ter aquilo que ele tinha dentro da casa dele. E aquele pai foi tão amoroso que ele abriu os braços, aceitou aquele menino, fez uma festa para ele. E o engraçado é que em todas as histórias sempre há uma festa quando alguém é achado, porque Deus nos ama tanto, tanto, tanto. E não importa se a gente está perdido ou se a gente decidiu se perder, Ele ainda continua nos amando tanto e esperando que a gente um dia volte para Ele. Esse Pai amoroso que deixou o seu único filho mais amado, mais desejado da sua alma, morrer por pessoas como nós, que não tem nada para oferecer para Ele. Mas o mais triste dessa história não é o filho ter se perdido, mas é aquele filho mais velho estar dentro de casa, tendo tudo que o pai podia oferecer para ele, tendo de melhor sempre, tendo o dobro da riqueza do filho pródigo, porque ele recebia mais por seu filho primeiro, por seu primogênito. E aquele filho, ele estava ali, ele ainda se sentia menos amado pelo seu pai, só porque ele não tinha dado um cabrito ou alguma coisa para ele assar com os amigos. Isso é o triste. É saber que aquele irmão ter voltado, aquele irmão que estava perdido, não ter sido a felicidade do irmão mais velho. Ele até na frase ele fala assim, o seu filho. Ele não falou o meu irmão, ele falou o seu filho voltou e você faz uma festa para ele. Sabendo ele que ele tinha tudo, ele podia a qualquer momento pegar um cabrito e fazer, porque era dele aquela herança. Então, não podemos de forma alguma ser nenhum dos dois, porque o filho pródigo, ele se afastou do pai, porque ele quis. E nós não podemos ter essa intenção de afastar de quem mais nos ama, afastar até. E muito menos ser esse irmão que preferia ter o irmão perdido a ver ele dentro de casa salvo, em segurança, compartilhando das heranças do reino. Então, devemos aprender com essa história que não nos devemos afastar nunca do Senhor, nosso Pai, que nos ama tanto, e também nunca desprezar o nosso irmão que voltou. Se tem uma pessoa que se afastou de Deus e voltou para os caminhos dele, abraça essa pessoa, acolha ela, faça festa com o pai, porque o pai fica muito feliz quando um dos seus filhos volta para casa. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus.